Olá, Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Que esse vídeo seja de edificação para o seu coração em momentos de tristeza, em momentos de dor, em momentos de dificuldade. E eu gostaria de falar com você hoje sobre fraquezas. O tema dessa mensagem é a confiança que nasce na fraqueza. Todos nós somos frágeis, todos nós somos fracos, passamos por muitas dificuldades e por poucas coisas, às vezes coisas pequenas, nos magoamos, nos entristecemos e desanimamos. Nós já nascemos com fragilidade, toda pessoa. É interessante que o ser humano, quando vem a esse mundo, diferente dos outros animais, fica por vezes anos em sua fragilidade, sem ter controle da natureza, sem ter firmeza nas pernas, sem ter destreza para fazer as coisas, enquanto os outros animais, depois de meses que já nasceram, já se adequaram ao meio, já estão caçando, participando de caça com os pais e vivendo de forma autônoma. Parece que Deus quis fazer assim, que por meio das nossas fragilidades encontrássemos força, por meio das nossas fragilidades pudéssemos tecer estratégias para vencer o meio ambiente, trabalhar em equipe, desenvolver o raciocínio lógico, e hoje está aí a raça humana hegemônica em nosso planeta. Mas eu gostaria de ler um salmo que eu sei que vai falar ao teu coração, porque é a palavra de Deus, e é o Salmo 146, que vai falar sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. E espero que essa palavra fale muito ao teu coração, assim como falou ao meu. Salmo 146 diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Ó Senhor, reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Em primeiro lugar, o salmista declara o seu amor a Deus. Um amor a Deus sobre todas as coisas e prometendo louvá-lo para o resto da sua vida. Ele diz no Salmo 146, versículo 2: Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso é uma confiança inabalável. Essa confiança e essa adoração do salmista não se restringe às circunstâncias da vida. Ainda que venham momentos difíceis, ainda que venham dificuldades, ainda que surjam diversas barreiras e adversidades, o salmista promete ao Senhor e diz: eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus. Isso tem muito a nos ensinar. Muitas vezes queremos louvar ao Senhor e buscar ao Senhor quando estamos passando uma dificuldade. De repente, quando tudo está bem, você esquece do Senhor Jesus Cristo. Esquece do reino de Deus. Ou então, você esquece do Senhor durante o seu dia, esquece do Senhor durante a sua vida. E muitas vezes, em momentos de fraqueza, duvidamos do Senhor. Mas eu quero falar para você de uma confiança que surge na nossa fraqueza, nas nossas debilidades. Essa é a confiança que o Senhor quer fazer nascer em você.
Pode vir coronavírus, né, esse Covid-19, pode vir crises econômicas, podem vir crises relacionadas a emprego, crises amorosas, crise no casamento e uma série de adversidades que possa surgir na sua vida e na minha vida. Mas que você não perca em sua mente e em seu coração o desejo de louvar ao Senhor durante toda a sua vida. Que isso seja o seu respirar, o motivo da sua existência. O apóstolo Paulo, citando um dos poetas de seu tempo, diz: por ele nós nos movemos, existimos e vivemos. O Senhor é a razão da nossa vida. Nele tudo subsiste e nós também subsistimos nele. Ele é a razão do nosso viver, ele é o autor da vida. E isso não pode escapar dos nossos olhos, isso não pode escapar do seu coração, que o motivo da sua vida é adorar o nome do Senhor. Será que você pode prometer isso a Deus? Que você vai cantar louvores ao Senhor por toda a sua vida, aleluia. Que Ele é o motivo da sua existência, que você vai adorá-lo até o dia final, até o último suspiro. A sua vida vai ser um louvor a Deus. Muitas vezes nós restringimos a nossa adoração ao prédio, à construção, às reuniões solenes, aos cultos. Mas toda a nossa vida é um culto a Deus. Estamos vivendo um tempo que estamos em nossas casas, em isolamento social. Mas mesmo assim, o culto continua, o louvor continua, a adoração ao nosso Deus deve continuar, porque há uma missão em nós, que é louvar ao Senhor por toda a nossa vida. Em segundo lugar, o salmista nos dá um alerta em depositar a nossa confiança em expedientes humanos, em recursos humanos. E o salmista vai dizer: não confieis em príncipes, nem nos filhos do homem, em quem não há salvação, em quem não há socorro. Muitas vezes, em meio à crise, em meio às dificuldades, a gente quer dar um jeitinho brasileiro e por nossas próprias artimanhas resolver o problema. Ou então queremos confiar na nossa própria estratégia ou no nosso talento e falar: olha, eu vou fazer da maneira que eu quero e na maneira que eu bem entendo. Mas o Senhor está te convidando a confiar nele, a confiar inteiramente nele. O Brasil, as autoridades brasileiras não podem dar salvação a você. O presidente não pode dar salvação a você. O seu pai não pode te salvar. A sua mãe não pode te salvar. Mas o único que contém a vida eterna, aquele que é a verdadeira vida, somente Ele pode te dar a salvação. Então confie nele. Somente Ele pode te socorrer na sua angústia. Quantas vezes nós estamos tristes, cabisbaixos, e na hora de dormir choramos no travesseiro. Choros e lamentos esses que muitos nem conhecem e nem sabem. Mas eu quero te dizer uma coisa, da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele está te vendo, Ele conhece o teu sofrimento. Você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinha nessa batalha, porque Ele te conhece. Não confie no homem, mas confie no Senhor. Não confie na própria força do braço, porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Davi disse também certa vez: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Ou seja, uns confiam no emprego, outros nas empresas, outros no dinheiro, outros na força, no poder, no entendimento, na sua própria estratégia, mas confie no Senhor, porque Ele é o teu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é teu escudo, Ele é o seu baluarte, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele capaz de te guardar da fúria do inimigo, da pestilência, de tudo que se levante contra a sua vida. No Senhor há a verdadeira confiança e o verdadeiro escape. Em terceiro lugar, o salmista vai nos mostrar por que são bem-aventurados, por que são profundamente felizes, por que têm uma alegria perene, presente sempre, aquele que confia no Senhor. E em primeiro lugar, ele vai dizer: porque Ele fez os céus e a terra, no versículo 6, o mar e tudo que neles há. Ou seja,
Deus tem um profundo conhecimento das coisas. Ele sabe de coisas que você nunca saberá. Ele conhece tudo que está à nossa volta, o que escapa dos nossos olhos, do nosso entendimento. Ele conhece, não só conhece, como é soberano e reina sobre todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Ele criou todas as coisas, toda a natureza. Então a nossa fé deve estar firmada nele, porque é o único que conhece todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ó, a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento do Senhor. Quem pode ensinar a Deus? Ou quem pode determinar e pedir e exigir algo de Deus? Se Ele formou todas as coisas e tem tudo no controle das suas santas e poderosas mãos. Confie! É feliz quem confia no Senhor, porque Ele é o Criador, formador e sustentador de todas as coisas. Ele também é fiel para sempre. A fidelidade do Senhor não falha. O salmista vai dizer, porque a fidelidade dele dura para sempre. Muitas vezes nós confiamos em pessoas e as temos como amigas, como pessoas fiéis que nunca irão nos trair, mas nos desapontamos e a nossa confiança acaba nessas pessoas. Mas eu quero dizer para você que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao que promete. O seu amor não falha, a sua fidelidade dura para sempre. A fidelidade dele não é como a nossa, que está sujeita às circunstâncias, em situações difíceis. A fidelidade de muitos esmorece, mas a fidelidade do Senhor permanece firme para todo sempre. E se Ele disse que vai te guardar, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o teu escudo, confie, porque as palavras dele não falham em sua vida. Se Ele prometeu, Ele cumpre, porque a fidelidade dele dura para sempre. Por isso, são bem mais felizes os que confiam no Senhor. É também muito feliz quem confia no Senhor, porque Ele é justo. Ele é o inventor da justiça. A justiça do Senhor extrapola e transcende a nossa fraca justiça, a débil justiça humana. Mas Ele é justo. Ele faz justiça aos ímpios, Ele faz justiça aos que estão cansados, aqueles que não têm nenhum vigor. Ele ajuda os pobres em sua necessidade. Ele vê o sofrimento quando todas as autoridades civis, políticas falham. O Senhor não falha, Ele julgará todas as coisas com maestria, com precisão, com justiça, porque a justiça dele também não falha. Por isso, são felizes e profundamente alegres aqueles que confiam no Senhor, porque Ele jamais cometerá uma injustiça. E do verso 7 ao versículo 9 vai dizer que Ele liberta, cura, fortalece, ama e guarda. Esse é o nosso Deus. É o Deus que liberta de toda opressão. É o Deus que nos liberta das doenças. É um Deus que nos liberta do passado. É um Deus que nos liberta dos nossos medos, dos nossos pavores e muitas vezes das nossas dúvidas, inquietações que muitos não conhecem. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que cura, que abre os olhos aos cegos, que fortalece, que faz levantar aqueles que estão com pouco vigor. Esse é o nosso Deus, por isso não tema diante da pestilência, não tema diante da dificuldade. Eu sei que muitos nesse instante estão em crise, principalmente crises psicológicas, estão no isolamento social, estão sem ver as pessoas. Normalmente, em dias comuns já é difícil, quanto mais isolados, a gente se sente sozinho, a gente se sente fraco. Mas eu quero dizer para você, Ele tem poder para te fortalecer. Confie nele, porque quem confia no Senhor não é confundido, não é frustrado, porque a fidelidade dele dura para sempre. Muitos estão temendo, olha aí o meu emprego, as vendas diminuíram, a situação se agravou para mim, eu já estava numa situação difícil, com crise econômica nesse Brasil, e agora com essa doença, as pessoas não estão comprando mais comigo, a situação está difícil. Querido, eu peço para você, confie no Senhor.
Ele jamais desamparou aqueles que são seus. Ele está contigo nessa batalha. Que você possa confiar e que nasça em você uma confiança em meio a essa fraqueza, em meio à dificuldade, em meio às tuas limitações, às tuas dúvidas, aos teus temores, que seja um solo fértil para nascer essa confiança no Senhor. E o Salmo termina dizendo que ele reina de geração em geração. Aleluia. Acima de todo político, acima de toda corrupção, acima de toda injustiça, acima de toda a terra, há um Deus que continua reinando e ele voltará para buscar aqueles que são seus. O interessante é que do Salmo 146 até o Salmo 150, todos esses salmos vão iniciar com aleluia, uma palavra em hebraico que significa louvai ao Senhor, e vão terminar também com aleluia, louvai ao Senhor. Que assim como esse salmo, a sua vida seja dessa forma, que você possa, do início ao fim, louvar ao Senhor. Que tanto o início da sua vida haja louvor ao Senhor, aleluia, e que o seu último suspiro também seja um suspiro de adoração e louvor ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que essa seja a canção da sua vida e o motivo da sua existência. Que Deus te abençoe.